Bom dia, mega alunos. A gente vai agora para o gabarito da lista 2 do nono ano, da equação de segundo grau. Não teve gabarito da lista um porque era aplicação direta da fórmula de Bhaskara, então eu preferi não colocar gabarito. Vou colocar gabarito agora porque essas questões a gente se baseou em questões de concurso e a gente precisa entender um pouquinho, né, do que a gente precisa fazer. Então vamos lá. A primeira questão, certo? Ele dá uma equação de segundo grau, tranquilo. X ao quadrado mais 3x mais 2 igual a zero. E ele pergunta quais são os possíveis valores de x que satisfazem a equação. Como eu tenho a equação, ele está falando das raízes, ok? Ele está falando quando isso aí é verdade, quando eu coloco um valor no lugar do x e a equação zera. Então, geralmente, vocês veem delta e Bhaskara. Eu vou utilizar o delta e Bhaskara em todas essas questões, porque foi o que a gente viu, que a gente utilizou na primeira lista, ok? Não vou utilizar soma e produto, não. Mas bora lá. Então, preciso saber quem é o A, quem é o B e quem é o C, como vocês viram na lista anterior, certo? Depois que eu identifico, eu coloco no delta. Delta é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, coloca nesse delta aqui, a gente vai encontrar B é 3, então 3 ao quadrado 9. 4 é da fórmula, vezes 1, que é o A, vezes 2, que é o C. Então 4 vezes 1, 4, vezes 2, 8. 9 menos 8, 1. Então a gente já tem o delta. A gente sabe que a gente vai querer a raiz de 1 no Bhaskara, ok? Então vamos lá. A fórmula de Bhaskara é essa aqui, ó. Menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes A. Que é o B, né? 3. Só que o B aqui é negativo, então vai ficar menos 3. Mais ou menos raiz de delta, que é o delta, né? 1. Então, mais ou menos raiz de 1. Vezes, dividido por 2, vezes 1, porque o A é 1. Então, eu vou chegar nisso aqui. Agora eu preciso calcular o x1 e o x2, ok? Porque eu vou ter dois valores que satisfazem esta equação. Então, vamos lá. Primeiro, x1 menos 3, eu vou usar o positivo e não o negativo no primeiro. Pode ser o contrário, tanto faz. Isso não importa a ordem. Eu gosto de usar o positivo e depois o negativo. Mas vamos lá. Menos 3 mais 1 dividido por 2. Então, menos com mais menos é uma subtração. 3 menos 1, 2. Qual é o maior valor absoluto? De 3 ou de 1? De 3. Então, vai ficar menos, porque o valor absoluto é de 3. 3 menos 1, 2. Dividido por 2. Aí eu vou ficar menos com mais. Menos. Quando eu não tenho sinal, lembra que o sinal é positivo. Menos com mais, menos. 2 dividido por 2, 1. Então vai ficar menos 1. Esse é o x1. Vamos para o x2. Eu tenho menos 3. Como eu já usei o positivo, agora eu vou usar o negativo. Então vai ficar menos raiz de 1. Então menos 1 sobre 2. Então, menos com menos, mais. Eu somo. Então 3 mais 1, 4. E conservo o sinal negativo, porque os dois são negativos. Eu tenho duas dívidas acumuladas. Então eu vou ter menos 4 dividido por 2 é igual a menos 2. Então a resposta disso aqui seria a letra A. Então, essa é tranquila, é só usar a Bhaskara normalmente. Vamos para a segunda questão. Antes de a gente tentar resolver a segunda questão, certo? A gente tem que entender uma coisa. A gente tem que entender essa regrinha aqui. Quando o meu delta dá um valor maior que zero, que eu falo um valor positivo, como foi o passado que deu 1, certo? Vou dar um valor positivo, ok? Eu vou ter x1 e x2 reais e diferentes um do outro, ok? Vou ter dois valores, ok? x1 e x2 vão ser diferentes. Isso quando o meu delta é maior do que zero. A gente viu na questão anterior que o delta deu 1, as duas raízes. Quando o meu delta é igual a zero, eu vou ter uma raiz única. O meu x1 e o x2 vão ser iguais. Porque lembra, se o meu delta é zero, raiz de zero, zero. Somar zero e subtrair zero muda alguma coisa? Não. É como se o meu Bhaskara ficasse menos b sobre 2a. Ok? Que nada mais é do que a fórmula do x do vértice. Vocês vão ver isso quando vocês verem gráfico. Eu não sei se vocês ainda viram gráfico. Ok? Então, x1 igual a x2. Okay? Ele vai ser o vértice da minha parábola. Ele vai tocar no x e vai voltar.
Ok? Se ele estiver descendo. Se ele estiver subindo, ele vai tocar e vai descer de novo. Mas tudo bem. Isso aí quando a gente for ver gráfico. Então, delta é igual a zero. Meu x1 é igual a x2. Não tem problema. Agora, quando o meu delta é negativo, x1 e x2 não vai existir raiz real. Lembra? Raiz quadrada de número negativo existe nos reais? Não. Existe nos imaginários, que vocês vão ver no terceiro ano. Mas nos reais, não. Então, quando o meu delta é negativo, eu não vou ter aquela raiz. Então, eu não vou ter x1 e x2 reais, ok? Então, ele só usa o delta, praticamente, para isso. A gente vai fazer o Bhaskara por conveniência. Mas vamos lá. Ele dá 3 equações de segundo grau e faz algumas afirmações e pergunta qual dessas é correta. Quando a gente vai fazer o cálculo, que acha o A, o B e o C e calcula o delta, o primeiro delta que eu vou achar é menos 4. Ah, mas esse delta menos 4, quando eu vou olhar para a regra, não possui raiz real. Então, eu já digo, não possui raiz real. Não preciso calcular x1 e x2. Eu não vou conseguir calcular isso só vendo o conjunto dos números reais. Eu tenho que ver o conjunto dos imaginários. E vocês ainda não viram. Como eu disse, vocês só vão ver no terceiro ano. Se não mudar, né? Mas até então é no terceiro ano que vocês veem números imaginários. O conjunto dos números complexos. Como o nome já diz, é complexo. Voltando. Vou pegar a segunda equação agora. Eita, achei meu delta maior do que zero, é 100. Então o meu x1 e o meu x2 vão ser diferentes. E quando eu calculo, ó, eu vou achar o 2 e o menos 8. Tranquilo. Massa. Agora eu vou lá para o x ao quadrado mais 8x mais 16 igual a zero. A terceira equação. Quando eu calculo, eu acho o delta igual a zero. Eita, mas delta igual a zero, o que é que me diz? Que x1 e x2 são iguais. Então eu só preciso calcular um, não preciso calcular os dois. Os dois vão dar o mesmo valor. Ok? Que seria menos b, que seria menos 8, dividido por 2, que é menos 4. Pronto. Agora vamos para as afirmações. A primeira diz, uma das equações não apresenta raízes reais. Verdade. Uma das equações não apresenta raízes reais. Acabou. Marco a letra A. Tá aqui. Mas vamos ver as outras. Duas das equações apresentam raízes opostas. Raízes opostas é ter valores iguais com sinais diferentes. Ó, não tem. Menos 4, menos 8 e 2. Nem vale a pena. Todas as equações apresentam raízes reais distintas. Ó, essa não possui raiz real. E essas raízes são iguais. Então, não pode ser distintas, diferentes. Não. Nenhuma das equações apresenta raízes reais iguais. Aqui, ó. A última apresentou raízes reais iguais. x1 é igual a x2 porque o delta é zero. Acabou. Não precisa fazer, ok? Não precisa. A gente já matou com isso aqui. Eu respondi todos para a gente saber. Mas uma das equações não apresenta raízes reais. Acabou. Letra A. Vamos para a próxima questão. A próxima questão ele dá uma equação, segundo grau, e diz que são K e Y as raízes. As soluções dessa equação é K e Y. Sendo K maior do que o Y. Desculpa. K e L são as raízes. E o K é maior do que o L. O valor, ele quer que calcule o valor desta expressão. 3K mais 10L. Então, primeiro a gente tem que achar o x1 e o x2. Então, vamos lá. O meu A é 2, o meu B é 7 e o meu C é 5. Então, calculo o meu delta. Certo? B ao quadrado menos 4AC. 7 ao quadrado menos 4 vezes 2 vezes 5. 7 ao quadrado, 49. 4 vezes... Pode fazer assim, ó. 5 vezes 2, 10. 10 vezes 4, 40. 49 menos 40, 9. Tranquilo. Aí eu vou para o meu x, certo? Através da minha fórmula. Então, menos b, então menos 7, mais ou menos raiz de 9, sobre 2 vezes a. Quem é o a? 2, então 2 vezes 2. Então eu tenho menos 7 mais ou menos 3 sobre 4. Beleza? Vamos calcular o x1. Usei o mais 3. Então, menos 7 mais 3. Então, menos com mais menos é uma subtração. 7 menos 3, 4. Conserva o sinal do maior valor absoluto. O maior valor absoluto é o 7. Então,
E menos 4 dividido por 4, menos 1. Eu vou para o x2, agora eu vou usar o negativo. Então, menos 7 menos 3 dividido por 4. Menos com menos mais. Então, vai dar 10. Continua negativo, porque são dois débitos. Então, menos 10 dividido por 4, menos 2,5. Massa. Agora, quem é o maior e quem é o menor? Lembra dos números negativos. Quanto mais próximo do zero, maior esse valor. Quem está mais próximo do zero? O menos 1. Então, K é menos 1 e o L é menos 2,5. Agora vamos fazer a conta. Usar a expressão. 3K mais 10L, no lugar do K eu vou botar menos 1. No lugar do L eu vou botar menos 2,5. Então vamos lá. 3 vezes menos 1, menos 3. 10 vezes menos 2,5, menos 25. Menos com menos eu somo, são dois débitos. Então vai ficar menos 3 mais 25, 28. Isso aqui da letra D. Isso também foi tranquila, bem fácil. Desculpa. Dá para seguir tranquilamente. A próxima. Só uma correção aqui. Isso aqui não é x2, não. Isso aqui é x ao quadrado. Ok? X ao quadrado menos 10x mais m menos 1. Igual a zero. Tem raízes distintas. Vamos voltar. Não, nem precisa voltar. Para ter raiz distinta, o que é que eu preciso? Que o meu delta seja maior que zero. Se o meu delta é maior que zero, x1 e x2 são diferentes. As minhas raízes são distintas. O cuidado aqui é você identificar quem é o A, quem é o B e quem é o C. Certo? Vamos lá. Quem é o A? Quem é que está na frente de x ao quadrado? 1. Quem é o B? Menos 10. Quem é o C? O que sobrou? M menos 1. M menos 1 é o meu C. Professor, mas tem M ali, eu só vim com o número. Não tem problema. Não tem problema. Esse M está representando um número. Vamos calcular com ele para ver o que acontece. Então vamos lá, para o meu delta. O meu delta vai ser B ao quadrado, então menos 10 ao quadrado. Menos 4 vezes A, que é 1, vezes o C, que é M menos 1. Ok? Então vou lá. Menos 10 ao quadrado. 10 vezes 10? 100, né? Menos com menos, mais. Então vai ficar 100 positivo. Eu vou lá. 4 vezes 1. 4. 4 vezes M. 4M. Ok? Aí eu vou menos com mais menos, com mais menos. Então 4M. Agora eu vou fazer de novo. Menos com mais, menos. Menos com menos, mais. 4 vezes 1, 4. Vezes 1, 4. Quando você fizer esse menos 4 vezes 1, vai dar menos 4. O que você vai ter que fazer depois? É multiplicar esse menos 4 vezes os dois de dentro. Lembra de multiplicação de um monômio pelo um polinômio no ano passado? Pronto. É isso que você vai fazer. Aquele famoso chuveirinho. Aí você vai achar a conta aqui. Vai ficar menos 4m, 100 mais 4 mais 104. Você tem isso aqui. O seu delta é isso aqui. Só que tem um porém. Eu não achei um valor exato porque eu estou usando m. Mas eu tenho que usar o que ele dizer. Tem raízes reais distintas. Então o meu delta tem que ser maior que zero. O meu delta tem que ser maior que zero. Mas quem é meu delta? Né? Esse menos 4m mais 104? Então no lugar do delta eu vou colocar isso. Tranquilo. Agora eu vou calcular. Cuidado na inequação. Por isso que eu botei isso aqui e isso aqui. Quando eu for multiplicar uma inequação por menos 1 para tirar esse sinal de negativo aqui do m, ok? Eu tenho que inverter o sinal da inequação. Toda vez que eu multiplico ou divido pelo número negativo, eu tenho que mudar o sinal da minha inequação. Então, quando eu multipliquei por menos 1, tudo vai ficar positivo, porque aqui está tudo negativo, né? Então, vai ficar 4m e 104. E o sinal da minha inequação, eu inverto. Pronto. Agora é só continuar calculando. M tem que ser menor do que 104 dividido por 4. Mas 104 dividido por 4 dá quanto? 26. Então, M tem que ser menor do que 26. Então, letra E é a resposta desta questão. Vamos para a última. A última, ele dá os dois lados de um retângulo e a área desse retângulo, certo?
E ele pede como resposta qual o valor do maior lado e qual o valor do perímetro. Bora lá. Eu fiz aqui o desenho do retângulo. Eu botei o maior lado, o menor lado e a área. Lembra-se que para chegar no valor de 15 eu tenho que multiplicar o valor dos dois lados. Eu tenho que fazer uma multiplicação. Por isso que tem um x aqui e um vezes. Ok? Então eu vou multiplicar esse vezes esse, como está aqui embaixo. Tem que lembrar da multiplicação de binômios no ano passado. Multiplicação de um polinômio por outro polinômio. A gente vai fazer o chuveirinho, né? Primeiro vai fazer o x vezes os 2 de dentro. Depois vai fazer os 3 vezes os 2 de dentro. Isso a gente vai encontrar o resultado que a gente quer. Então vamos lá. X vezes x, x ao quadrado. X vezes 1, x. 3 vezes x, 3x. 3 vezes 1, 3. Olha, esses monômios aqui são semelhantes. Ok? Letras iguais, com expoentes iguais, monômios semelhantes. Eu vou somar os coeficientes. Eu vou somar o 1, que está aqui na frente, com esse 3 aqui. Então, vou repetir o primeiro, x ao quadrado. 1 mais 3, 4. E repito a letra x. Mais 3, igual a 15. Só que toda equação do segundo grau é igual a zero. Então, eu tenho que trazer este 15 para o outro lado. Como ele é positivo, ele vai ficar negativo. Então, tranquilo. Então, eu vou ter x ao quadrado mais 4x. 3 menos 15, mais com menos, menos, é uma subtração. 15 menos 3, 12. Conserva o sinal do maior valor absoluto. Então, menos 12 igual a zero. Vou achar o meu delta. Neste caso aqui, o delta do 64. Isso aqui vocês sabem calcular muito bem. E vou achar o meu x1 e o meu x2. Aí eu coloquei aqui, ó, o x2 não serve. Por quê? Porque ele é negativo. E a gente está trabalhando com área de figuras. E áreas são sempre positivas. Você não conhece um terreno que perdeu metragem totalmente e ficou negativo. Não. Ele é sempre positivo. Sempre. Quando a gente está trabalhando com área ou está trabalhando com metragem, é sempre positivo. Então, esse x2 aqui não me serve. Que vai me servir o x1, que é igual a 2. Ok? Aí eu vou usar ele. Vou pegar os meus lados, x mais 3 e x mais 1, e no lugar do x eu vou colocar o valor que eu encontrei, que é o 2. Aí eu vou ter 2 mais 3, 5. 2 mais 1, 3. Então esses são os meus dois lados. Qual é o maior lado que eu tenho? 5. Pô, já matei a minha questão aqui, não preciso nem calcular o perímetro. Ok? Não preciso nem calcular o perímetro, porque a única opção que tem 5 como maior lado é a B. Mas vamos calcular o perímetro. O que é o perímetro? É a soma de todos os lados. Então, este valor que está aqui embaixo também vai estar aqui em cima. Este valor que está aqui do lado também vai estar aqui deste lado. Então, será 5, 5, 3 e 3. Agora eu somo tudo isso. 5 mais 3, mais 5 mais 3. Vai dar quanto? 16. Então, o maior lado é 5 e o perímetro é 16. Resposta, letra B. Ok? Então, a gente acaba por aqui. Prestem atenção, principalmente na terceira e na quarta questão, que tem um conceito de delta lá, ok? Principalmente a quarta questão, que o conceito de delta é aplicado como conta depois, a gente faz uma inequação, que vocês viram no sétimo e no oitavo ano, ok? Até a próxima e vamos lá, mega alunos.